Quinta-feira, dia 28 de agosto, Bitcoin $113.250. O Bitcoin que está aqui recuperando suportes importantes no curto prazo e, inclusive, ultrapassando a nossa região dos $102.000, agora brigando nos 113. Galera, nesse vídeo eu quero atualizar para vocês o que eu estou vendo aqui no Bitcoin, a minha estratégia para o Bitcoin nesse exato momento e também no mercado cripto em geral, beleza? Bom, o Bitcoin aqui no curto prazo, ele começou a recuperar e, inclusive, está ultrapassando bastante as resistências importantes. A gente começou a colocar aqui, agora sim, uma tendência de alta numa hora um pouco mais confiável. A gente pode traçar aqui essa LTA como referência. Então, qualquer valor do Bitcoin aqui, ó, acima dessa LTA, a gente continua a nossa tendência de alta. Inclusive, foi algo que eu mandei lá no nosso grupo VIP do Telegram, que sempre que o Bitcoin ele tocasse nessa LTA aqui, a gente poderia ver repiques e poderia ver a continuação dessa movimentação de alta. Porém, a gente tinha que ficar de olho para o Bitcoin não perder essa LTA, porque ela poderia colocar a gente em uma tendência de baixa no moro novamente. Porém, agora o Bitcoin ele teve esse repique, como esperado, e veio buscar ter níveis mais altos. Então, agora a gente já ultrapassou uma das resistências importantes, que era os nossos $102.000, e agora está brigando aqui no 113, que é uma outra região importante também. Caso o Bitcoin consiga recuperar esse nível aqui e se manter acima, cara, eu vou ficar bem positivo e achar que a gente tem bastante probabilidade de continuar nossa movimentação de alta aqui, quem sabe buscar os $114, $115.000 nos próximos dias. Porém, se a gente for rejeitado aqui, a gente pode ver uma quedinha mais alta, né, ver o Bitcoin voltando aqui para 110, quem sabe ali $111.000 e depois pode mostrar uma movimentação de alta. Mas enfim, aqui no curto prazo, o que eu quero dizer para vocês é que, mais uma vez, esta região aqui não é uma região de realizar operações para mim. Eu sempre busco realizar investimentos longs no Bitcoin em movimentos de queda. Nessa movimentação de queda que a gente teve, eu não acredito que o Bitcoin chegou em uma zona onde eu tinha muito interesse em realizar um investimento, então ainda estou aguardando para abrir um posicionamento de long aqui no Bitcoin. Lembrando, investimentos de longo prazo e trade são coisas diferentes. Eu não vou investir em longo prazo aqui em Bitcoin, eu não vou comprar Bitcoin aqui. Eu olho para abrir trades, um swing trade, um position trade aqui em Bitcoin para surfar a movimentação de alta. Eu acredito que a gente ainda não chegou numa zona onde eu gostaria, então eu não estou me posicionando no Bitcoin aqui, muito menos aqui, tá bom? Aqui para mim é hora de aguardar, principalmente porque na análise de sentimento, aqui no curto prazo tá um pouquinho estranho, tá? No longo prazo, cara, o Bitcoin tá maravilhoso, a gente coloca aqui no diário, a gente vê a nossa divergência bullish no CVD, como sempre, a gente vê aqui o nosso Open Interest aumentando quando a gente tem movimentos de alta, caindo quando a gente tem movimento de queda, nosso Long Short Ratio agora já tá caindo nessa subida, que é muito bom, a gente vê o tanto de venda em mercado aqui, olha, muita venda em mercado, Long Short Ratio caindo, com o preço subindo, a gente tá vendo aqui quando o preço sobe, o Open Interest sobe, agora que o preço está dando uma queda, o Open Interest cai. Então, cara, no longo prazo é tudo muito bonito. Porém, se a gente focar um pouquinho aqui no curto prazo, a gente não tá vendo esse movimento sendo feito por um aumento de Open Interest igual eu gostaria que ele fosse feito. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a gente vê que o preço saiu do fundo e tá vindo aqui pro nosso topinho, no curto prazo, porém o Open Interest não tá conseguindo acompanhar. O Open Interest ele tá basicamente na mesma região. Então, a gente não tá vendo uma alta tão forte, tão significativa, mostrando que o pessoal tá sendo uma alta estruturada, com o pessoal acompanhando esse movimento de alta. Então ele tá sendo uma alta um pouquinho mais fraca, não tá tendo abertura de contratos, então se a gente não tá vendo aumento no Open Interest, essa alta pode significar que ela tá sendo uma alta um pouco mais fraca. Quer dizer que vai cair então, Mac? Não, não quer dizer que essa é um alerta, é um indicador que a gente usa para poder embasar as nossas trades, e este indicador está nos alertando que este movimento de alta não é um movimento de alta tão forte. Simples assim. Long Short Ratio tá caindo, então tá interessante, mas por isso que no curto prazo eu tomaria um pouco mais de cuidado, tá? Nosso Fear and Greed, cara, também tá bem tranquilo aqui, nada com o que se preocupar, a gente tá basicamente no neutro de novo, então não estamos vendo nenhum tipo de ganância, nenhum tipo de desespero no mercado, tá bastante neutro, muito tranquilo, tá? Então, cara, pra mim a gente tá no trading zone, não quero abrir operações no Bitcoin aqui, acredito que a gente deve aguardar nos próximos dias e ver, agora é o momento de ter paciência, esperar e ver o que vai acontecer. Cara, se a gente conseguir recuperar esses $113.000, ótimo, aí a gente pode olhar pra uma retração e tentar pegar algum long aqui com stop nos fundos, tá? Então, por isso, pra mim, agora é o momento de esperar. Vamos supor que o Bitcoin, ele vem e faça um movimento como esse aqui, ó, ele vem, sobe aqui, dá uma recuperada, depois ele vem, começa a cair aqui. Cara, aqui sim a gente poderia olhar, às vezes para fazer um long scalp com um stop no fundo, porque a gente estaria fazendo um pivô de altos aqui, recuperando resistências importantes, né, suportes importantes. Então,
Por isso agora eu acho que é hora de aguardar. Aqui a gente não tem um bom risco retorno para abrir uma operação de long, e a gente também não tem um bom risco retorno para abrir uma operação de short, tá? Então, pra mim, no Bitcoin aqui é aguardar. A gente tá numa tendência de alta, muito provavelmente a gente vai formar um fundo aqui nessa região. Eu acredito que esse é o fundo, cara, sendo bem sincero, eu acredito que não, mas aí a gente tem que aguardar e ver. Então por isso que eu não abri operação ainda, eu acho que dá pra ter um pouquinho mais de paciência aí no Bitcoin, tá? Cara, Ethereum tá também na tendência de alta, mas agora tá um pouco mais fraco que o Bitcoin. Se a gente for comparar aqui o gráfico Ethereum e Bitcoin, a gente tá vendo que nos últimos dias aí, a gente tá vendo um pouquinho de perca aqui dessa força que a gente tinha. Antes a gente tava subindo, né, desenfreadamente, a gente formou um topo aqui no curto prazo, que inclusive esses tipos de spike que são um pouco preocupantes, principalmente que foi com o rompimento do Ethereum nas náuseas históricas. Então eu acredito que essa força do Ethereum frente ao Bitcoin deve ficar um pouco mais lateralizada, um pouco mais fraca nos próximos dias. Então agora é a hora de olhar mais para entrar em Bitcoin do que olhar para entrar em Ethereum. Reparem como que aqui o Bitcoin já está subindo muito mais do que o Ethereum conseguiu subir durante esse movimento. Ele está muito mais fraquinho. O Bitcoin está muito mais forte, tá? Então é isso que eu vejo aqui, continua na minha operação de short também normalmente. Caso a gente suba mais aqui, eu vou estar até olhando para poder, às vezes, pesar um pouco mais a mão no meu short. Já realizei parciais aqui novamente, realizei várias parciais aqui. Então, ele volta para nossa região de entrada, eu, às vezes, adiciono mais posições. Ele começa a cair, eu coloco mais lucro no bolso, beleza? Essa está sendo a minha tese de investimento aqui no Ethereum, principalmente porque eu acredito que esse aqui sim é um topo local do Ethereum, a gente não vai ter forças para conseguir chegar nessa região aqui novamente e romper essas massas, tá? Mas, de qualquer forma, no longo prazo o Ethereum continua forte, eu tenho a região dos 4.200, 4.100 dólares aqui como alvo desse short, onde eu quero finalizar todas as minhas posições, e eu tenho aqui os 3.800 até os 3.500 como região de investimento de longo prazo de Ethereum e um possível swing trade, position trade muito forte, tá? Quando a gente chegar nessa região, a gente vai analisar novamente e ver se vai dar alguma oportunidade de trade, mas caso a gente chegue nessa região aqui abaixo, sim, muito provavelmente eu vou estar investindo em Ethereum, principalmente porque no semanal a gente tem um bloco vendedor aqui que vai agir como confluência para poder fazer um suporte no nosso preço, e se a gente traça um Fibonacci durante todo esse movimento de alta aqui, a gente vê que a região de 0,5, 0,382, tá? Então, para mim, Ethereum, cara, se voltar aqui é uma ótima opção de investimento. Eu acredito que no longo prazo, no curto prazo, esse é um topo local. A gente rompiu sem continuação da alta. Então o Ethereum aqui tá gritando um pouco de correção. A gente colocar nosso RSI, ele também está em sobrecompra ainda. Olha, ainda está em sobrecompra, a gente nem corrigiu para poder sair de sobrecompra, então uma correção aqui seria totalmente natural. Então, se você está extremamente alavancado, comprar inteiro, tomaria cuidado. Lembrando, no curto prazo, cara, tudo pode acontecer. No curto prazo, não seria nada de outro mundo. O Ethereum vir um pouco para cá, depois cair, ou o Ethereum vir um pouco cair, depois subir. Então, cara, o que acontece aqui não me interessa muito. Nessas horas, é melhor a gente tirar um pouco o zoom do gráfico, olhar como que o Ethereum tá numa situação mais macro, a gente tira um pouco do zoom e olha, cara, a gente tá próximo de resistência, eu vou longar aqui, não. Eu vou investir em comprar Ethereum aqui, não. Onde que é a boa região de risco retorno para entrar em Ethereum? Aqui, nos 3.600, 3.500. Eu acredito que o Ethereum vai cair aqui para 3.200, 3.000, não. Tá? Não acredito. Mas eu acredito que a correçãozinha aqui seria saudável e é onde eu acredito que a gente tem bom risco retorno para poder abrir uma operação de long aqui, quem sabe, com os stops um pouco mais abaixo e os alvos lá em cima, quando o Ethereum romper essas máximas históricas aí, porque muito provavelmente a gente vai ver sim o Ethereum rompendo essas máximas históricas. Eu só não acredito que agora, a gente deve formar um fundo aqui embaixo, mas depois eu buscar os 5.500, 6.000 dólares, tá bom? Cara, outras criptomoedas, Solana tá muito forte também, a gente tá rompendo aqui resistências importantes, o que é muito bom. A gente não tá tão esticado no semanal, então Solana tem espaço para subir, a gente tá vendo um aumento de força aí em comparação ao Ethereum, Solana tá mais forte que Ethereum, Solana tá mais forte que Bitcoin até, então o que é muito bonito. Não é zona de investimento para mim, é uma zona de um pouquinho de realização de lucro aqui, sendo bem sincero, eu acredito que essa região é uma região boa pra gente colocar um pouquinho de lucro no bolso, para caso Solana tenha uma retração até esses suportes importantes, a gente possa voltar a adicionar posições. Então, nesse momento, tô colocando um pouquinho de lucro no bolso, visando uma retração aqui mais importante, aí níveis mais abaixo, porque cara, a dominância do Bitcoin ainda tá baixa, a gente tá em níveis extremos, uma hora ou outra essa dominância vai corrigir. Olha, no semanal a gente continua basicamente próximo do nosso sobrevenda, isso não acontece tem meses, anos, para assim dizer, tá? Então a última vez que isso aconteceu foi aqui em maio de 2021, pra vocês terem noção. Então tem basicamente 4 anos que isso não acontece. Então, óbvio que a gente tá bem estressado, isso não é algo comum disso acontecer, e é bem provável que a gente continue caindo aqui desenfreadamente. A gente deve ver um repique nisso no curto prazo, e quando isso acontecer, as altcoins vão sofrer mais. E é nesse momento que eu acredito que o Ethereum vai dar uma oportunidade de investimento, a Solana vai dar uma oportunidade de investimento, buscar algumas entradas por aqui, poderia ser bom pra gente continuar a nossa movimentação de alta, beleza? Então galera, por esse vídeo aqui é só, se você gostou, não esqueça de se inscrever e deixar o like aqui embaixo. Até a próxima análise.